Gostaria de te convidar a abrir comigo no último livro da sua Bíblia, o livro do Apocalipse. Aleluia. Livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, para a glória do Senhor Jesus. Aleluias. Apocalipse, no capítulo de número 1. Quero ler a partir do verso 4, nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. Está ali também o Bruno. Deus abençoe, viu, guerreiro? Deus abençoe, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 4. Você que encontrou pode dizer amém? O texto nos diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz vos outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias. Apocalipse capítulo 21 também, verso 1, vou ser bem rápido, nos diz: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Diga comigo: o mar já não existe. E glorificando o Senhor, pode tornar aos seus assentos. Aleluia, pela graça do Senhor Jesus. Amados, serei bem breve nessa noite, mas assertivo naquilo que o Senhor colocou em meu coração para ministrar diante dessa igreja. Estava eu em meditação com o Senhor Jesus, como muitas vezes assim o faço, e nessa tarde, principalmente nessa tarde, o Senhor bradou em meu coração, como desde o princípio deste ano o Senhor vem me falando. É bem verdade que o ano de 2023 foi um ano difícil para muitos. 2024 começou e muitos de nós ainda estão pegando, no tranco, como se diz na língua popular. E quando eu meditava ao Senhor e pedia a Ele uma palavra, o Senhor começou a falar comigo, não de forma escatológica, como muitos sabem, o livro do Apocalipse é um livro escatológico, mas principalmente a respeito do homem que escreveu esse livro. E é interessante porque na nossa caminhada, muitos cristãos, muitos crentes, eles têm medo do livro do Apocalipse. Já ouvi muitas pessoas relatarem que não leem o livro porque têm medo, pois é um livro que fala do final de todas as coisas, quando na realidade, Apocalipse na verdade é o livro que narra o começo da eternidade para a igreja. Apocalipse não é um livro para ser temido, Apocalipse é um livro para ser amado, porque enquanto os evangelhos de Jesus vão nos mostrar um Jesus de carne e osso, um Jesus que foi humilhado, espancado, um Jesus que passou por tantas dores e sofrimento, o Apocalipse não. O Apocalipse ele vai nos mostrar um Jesus que é triunfante, um Jesus que é chamado de leão da tribo de Judá. Apocalipse vai nos mostrar não um Jesus que sofreu apenas, não, mas um Jesus que além do sofrimento ele triunfou sobre todas as coisas, e agora aquele que foi humilhado é exaltado pelo próprio Deus. Aleluias. O livro então do Apocalipse, ele tem que ser um livro que aquece os nossos corações. Mas como disse, não vim falar a respeito apenas da revelação do texto, mas quero tomar por partida aquele que escreveu este livro. Nós sabemos que o escritor, sendo ele João, o discípulo amado, assim chamado por tantos, João ele é aquele discípulo que dentre todos os demais é aquele que mais ficava próximo a Jesus. E quando eu olho para a vida de João, e eu imagino comigo, João caminhando com o Senhor Jesus, e como muitos de nós, com o coração em chamas, por saber que Jesus havia o escolhido, imagine comigo João caminhando com Jesus e vendo o próprio Cristo levantando paralíticos, curando a visão dos cegos, trazendo tantos milagres e perfeições por onde quer que ele passasse. Eu imagino se fosse eu no lugar de João,
Eu olhando para aquela situação, de princípio, eu iria dizer, olha, o melhor momento do meu ministério é esse, pois eu caminho ao lado do próprio Jesus, eu caminho do lado daquele que é sobre todas as coisas. Em nenhum momento o meu ministério poderia ser mais efetivo ou poderia ser mais abençoado. Mas o tempo passa, e tenho eu comigo que João, quando viu que Jesus agora estava sendo assunto aos céus, João, quem sabe, pudesse ter pensado, o melhor do meu ministério já foi, já aconteceu. Mas João agora é surpreendido quando Jesus revela aos seus discípulos, preste atenção, e Jesus olhou e disse, olha, em meu nome farão coisas ainda maiores do que essas que vos têm visto. Eu imagino João olhando, e agora, pelo nome de Jesus, é João quem libera a palavra, e o paralítico agora anda, o cego agora vê, aquele que tem enfermidade é curado. E agora sim, quem sabe, João olha para o céu e diz, eu estou vivendo o melhor momento do meu chamado, estou vivendo o melhor momento do meu ministério, até que ele chegue em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo agora é desprendido do trono, e agora ele faz morada dentro de todos os crentes. Talvez João naquele momento agora diz, agora não tem como mais ser mais perfeito que isso. O melhor momento do meu chamado, do meu ministério, com certeza é agora, pois o próprio Espírito Santo, a presença de Deus, que um dia esteve na Arca da Aliança, agora está dentro de mim. Irmãos, como é bom lembrarmos dos melhores momentos dos nossos chamados, como é prazeroso imaginarmos os melhores momentos do nosso ministério, mas como nem tudo sempre é bom, como às vezes nem todos os dias são dias prazerosos. Agora eu fico imaginando comigo, João, aquele que formou discípulos em Éfeso, aquele que formou discípulos na igreja de Esmirna. Agora João, que havia feito tantas coisas e imaginado o melhor momento do seu chamado, o melhor momento do seu ministério, começa a receber notícias difíceis, notícias que nenhum de nós gosta de receber. Quantos de nós um dia já andaram com uma multidão, pessoas que olhavam para você e diziam, olha, juntos nós vamos apregoar o Evangelho, juntos nós vamos ganhar as nações. Me lembro do meu tempo de mocidade, quando eu ainda estava ali no cântico da mocidade, e muitos jovens que sonhavam, assim como eu sonhava e sonho, olhavam para mim e diziam, Rivaldo, nós vamos nos encher com a palavra de Deus e vamos pregar para todas as pessoas, Cássia será de Jesus Cristo. Mas o tempo passa, e quantos desses já não estão conosco? O tempo passa, e quantos dos irmãos que nunca se diziam se desprender de Jesus, e hoje não estão mais dentro da igreja? As notícias que começam a chegar para João não são notícias boas. Agora muitos vão chegar e dizer, João, lembra dos 12, lembra daquele grupo que você fazia parte, lembra dos 11 discípulos além de você que caminhava com Jesus? Pois é, João, todos morreram martirizados, João, só sobrou você. O próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João, já não existe nenhum daqueles mais a não ser você. Eu imagino João se acolhendo até que alguém chegue e diz, João, a notícia não é boa. Lembra dos crentes de Éfeso, os crentes de Esminas? Pois é, João, a Roma chegou, os soldados romanos chegaram até lá. E os mesmos crentes que você pregou e ensinou, aqueles que você discipulou a ponto de que agora eles pregavam, João, todos eles estão sendo mortos, todos estão sendo lançados do monte de Esmirna, e muitos deles estão morrendo. E mesmo o próprio João, depois de várias tentativas de matarem João, e nenhuma delas ter dado certo, porque eu sei de uma coisa, quando Deus tem chamado, Priscila, não é fácil de matar alguém. Quando Deus tem um chamado sobre uma pessoa, não é qualquer afronta que consegue derrubar aquela pessoa. Tentaram matar João diversas vezes, e quando viram que não conseguiam fazer com que a morte prevalecesse, então olharam para João e disseram, agora tudo bem, João, se você não morre, nós te trancafiamos, se você não morre, nós te prendemos. João então agora é levado a uma prisão na ilha de Pátimos. Vou começar aqui. E quantos de nós que já passamos por um Pátimos no nosso chamado, no nosso ministério? Quantos de nós que um dia estejamos alegres, felizes, saltitantes na presença de Deus, mas um dia Pátimos chegou na nossa trajetória. Os louvores já não são mais os mesmos, a força de pregar já não mais a mesma. Assim como a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, aquele que herdou o avivamento da avó, a avó que passou para a mãe, e agora a mãe passa ao filho.
Timóteo, depois de ver que Paulo está preso, e não para sair, mas esperando a morte. Timóteo, que sabe que o testemunho de Jesus é que ele morreu na cruz do Calvário. Até Timóteo um dia teve o seu dia ruim, e Timóteo começou a ter vergonha, Timóteo começou a ter medo, até que Paulo escreve a segunda epístola e diz: Timóteo, não se envergonhe do evangelho, não despreze o dom que há em ti, Timóteo, porque ainda existe pessoas que precisam ouvir a palavra. Irmãos, quantos de nós já enfrentamos Patmos? Um dia nós preparamos o louvor a semana inteira para louvar no culto, mas um dia dentro do culto, quando o pastor oferece a oportunidade, nós não temos louvor em nós. Quantas vezes a oportunidade de pregar veio, mas você só quer ouvir a mensagem, não quer pregar, quer ouvir. Quantos de nós enfrentamos um dia de prisão, um dia de sofrimento, um dia de amargura? E eu imagino João adentrando em Patmos. Agora não tem Pedro, não tem Tiago, não tem nenhum dos irmãos que andavam com ele. João está entrando em Patmos e não tem nenhum dos seus discípulos. E a grande pergunta é: será que era o pior momento do ministério? Irmãos, quantos de nós talvez refletem isso no dia de hoje? Meu ministério já foi tão grande, meu ministério já foi tão usado por Deus, mas hoje eu não vejo mais força em mim, eu não vejo mais expectativa no chamado. Nós estamos neste culto de hoje, irmãos, e o Senhor não me traz nenhuma palavra em vão. Talvez muitos de nós estejam passando justamente por este ponto. Minha fé nunca foi tão afetada como agora. Na virada de ano, lá no culto da virada, na igreja que eu congrego, eu disse na oportunidade que me foi dada: o ano de 2023 foi um ano de cansaço para a igreja. Um ano que eu nunca vi tantas vezes repetidas, em vários altares que eu preguei a palavra, não só aqui, mas para fora. Muitos pastores que eu conversava, olhavam para mim e diziam: filho, eu queria ter a sua idade, o seu vigor, mas eu estou muito cansado, e a única coisa que eu mais espero é a volta de Jesus. Irmãos, muitos de nós não esperam a volta de Jesus por esperança, mas esperam a volta de Jesus por cansaço. Muitos de nós não querem a vinda de Jesus só para ver a face do rei, mas para poder se desgrudar de uma terra que trouxe cansaço e fadiga para a igreja. É por isso que naquela oportunidade eu estendi minha mão com a autoridade que me foi ortogada, e eu disse: Senhor, que o ano de 2024 seja um ano de recomeço para a igreja, que seja um ano que todo crente que se aperfeiçoar na obra, oh glória, para que seja um ano que todo crente que pôr a mão no arado não venha sentir cansaço, mas venha ser revigorado pela glória daquele que te chamou. Aleluia. Ei, este ano não é ano mais de fadiga. Eu vou dizer de novo: este ano de 2024 não é um ano de canseira, é um ano que Jesus convoca a igreja à sua obra. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Patmos não é lugar de morte. Patmos será o lugar da maior revelação que o teu chamado e o teu ministério já recebeu. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Lá vai João entrando em Patmos. E eu gosto de olhar para essa palavra, preste atenção. Patmos era chamado de ilha vulcânica, porque de fato existia vulcão em Patmos. Mas algo me chama a atenção, irmão Antônio. Porque uma ilha vulcânica, ela é repleta de pedras que são bastante rígidas, porém geladas. Pedras que um dia foram quentes, aleluia, saíram de dentro de um vulcão em chamas, mas com o passar do tempo se tornaram sólidas e frias. E o momento da igreja atual que eu olho e vejo é que muitos de nós se esfriaram na fé. Mas olha que interessante, dentro do vulcão, o mesmo vulcão que expele uma lava que um dia vai se tornar pedra gelada, é o mesmo lugar que faz gerar uma pedra de diamante. Diga comigo: em Patmos, Jesus gera algo precioso. É só para quem acreditar, viu?
Lá dentro do vulcão, enquanto tudo está quente, aonde as pedras grandes esmagam as pedras pequenas, aonde nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, eu não aguento essa pressão, eu não aguento esse sofrimento. Lá dentro, aonde tudo está acontecendo, é um lugar que a ciência não alcança, e se sabem dessa informação, é por estudos depois que pedram as pepitas, as pedras após serem expelidas pelo vulcão. Sabe o que é isso? É dentro daquele lugar que ninguém conhece a não ser o Todo-Poderoso. Naquele momento que a tua oração ninguém consegue ouvir, mas o Senhor escuta. No momento de maior aperto, no momento de maior aflição, é naquele momento que a pedra de diamante é gerada. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. No meio de todo esse conflito, aleluia, no meio de toda essa perseguição, no meio desse sentimento que só você e Deus sabe, vou dizer de novo, no meio desse sentimento que só você e o Senhor conhece, Deus me trouxe aqui para dizer para você: se prepara. No meio desse sofrimento, no meio dessa opressão, eu estou gerando em você algo precioso, oh glória, eu estou gerando em você algo que é muito valioso, aleluia. Você não é normal nessa terra, aleluia. Você não é uma pessoa qualquer nessa terra. Muitos olham para o seu deserto e esperam o fim, mas é nesse deserto que Deus vai te fazer triunfar, aleluia. Oh glória, estou sentindo a presença dele aqui, irmãos. Tua lágrima não é em vão, aleluia. O apedrejamento não é em vão. Quando Deus abre a boca para falar ao teu respeito, Ele sabe que falará de uma pessoa que está lutando, sim, está sofrendo, sim, mas no oculto, no secreto, aonde ninguém vê, Deus também está gerando aí dentro. Está gerando aí dentro, aleluia, algo que nenhum dinheiro compra, algo que nenhuma riqueza da terra é capaz de comprar, algo que foi adquirido no preço do Calvário, um amor que só o Senhor pode lhe dar, aleluia. O Senhor está aqui, irmãos, e a presença dele está nesse lugar, aleluia. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele. Esse Pátimos não é para acabar com o teu chamado, não. Muita gente está olhando ao teu redor e vendo a frieza, a apostasia. É o nosso momento. O momento da igreja atual nessa terra é o momento da apostasia. Só que no meio de uma geração gelada, Deus separou os seus que são preciosos, aleluia. Aqueles que não se abstêm de uma palavra momentânea, mas todo dia se alimenta da palavra, todo dia se alimenta da palavra, aleluia. E lá está João. João, que diferente de todos os outros, quando vai escrever o Evangelho de Jesus, João vai muito além. Porque enquanto Marcos havia dito no princípio da sua escrita a respeito de João Batista, como se João Batista fosse aquele precursor que trouxesse o começo da história de Jesus. Lucas, que por outro lado, por volta das suas pesquisas, ele escreve de Jesus, falando de Maria sendo agraciada pelo Espírito Santo e gerando Jesus Cristo. Em outras palavras, Lucas era como se no evangelho que ele escreve, ele estivesse olhando e dizendo assim: a história dele começou assim. Diferente desses dois, Mateus conseguiu ir um pouco além. Mateus, quando começa a sua escrita, ele vai dizer: o livro da geração de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Era como se Mateus dissesse: olha, a história de Jesus não começa no nascimento em Maria, não começa pela boca de João Batista, não, a história dele está no trono de Davi e na promessa de Abraão. Só que João, ele era tão extraordinário diante de Jesus, que diferente dos três, ele escreve de uma forma única. João não diz que a história dele começa no ventre, não diz que começa na boca de João Batista, muito menos no trono de Davi ou na promessa de Abraão. Eu imagino João olhando e dizendo: eu preciso narrar a história dele, eu preciso falar do princípio dele, já sei. E no princípio ele é o verbo. Sabe o que João está dizendo? Não é ele que tem início na história, é a história que tem início nele, aleluia. Antes de qualquer história, antes de qualquer conto, antes de qualquer ministério, a história de Jesus vem primeiro, aleluia. Eu não sei se você está entendendo,
Mas Jesus está aqui hoje dizendo para você, tudo começou em mim, aleluia. Agora preste atenção, voltando na história. Imagine comigo João aprisionado. Imagine comigo João preso. E agora, no lugar que ninguém esperava, vem a maior revelação da Bíblia Sagrada. João, que estava preso em Patmos, agora alguém chama o seu nome. E quando João vira para ver quem era, ele vê o semblante do próprio Cristo em glória. João cai como morto no chão. E o texto vai dizer que quando João está no chão, a mão direita do Senhor toca nele. E olha o que Jesus disse: João, eu sou o primeiro e o último. Pastor, não entendi, o que o senhor quer dizer com isso? Lembra do que eu disse agora? João, diferente dos demais, ele trouxe o princípio de Cristo muito mais aprofundado. Só que quando João vai encerrar o seu evangelho, o evangelho que ele escreve, melhor dizendo, João encerra assim: se eu fosse contar tudo o que ele fez, não caberia na terra os livros que foram escritos. Irmã Elaine, sabe o que Jesus estava dizendo para ele? João, você que falou que eu venho antes de tudo, estou no final de todas as coisas, quem fala com você sou eu. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Ninguém consegue se comunicar com você da mesma forma que Jesus. Vou dizer de um jeito que você vai entender melhor. Quando você chora, às vezes nem o marido entende. Quando a mulher chora, às vezes nem o esposo entende o porquê. Irmão Antônio, às vezes a gente está mal e nem as nossas esposas entendem o porquê. Ninguém às vezes sabe como Deus se comunica. Mas mesmo que você esteja no seu cantinho, mesmo que você não seja aquele mais expressivo do culto, quando Jesus fala, Ele fala do jeito que você entende. Não se preocupem da forma que outros falam a seu respeito. Tem muita gente que vem para o culto para ver como a gente adora. Tem muita gente que vem para o culto para mais ver como o irmão sente a presença do que ele sentir a própria presença. Mas Jesus está dizendo, indiferente de como seja você, eu me comunico de uma forma que você me entende. Ei, Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele entende o teu jeito. Ele sabe como você fala e do jeito que Ele vai falar, você também vai entender. Aleluia. E João vai continuar a sua escrita. E agora, quando nós entramos no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, vou acelerar para dar tempo. João vai escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Começando em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última que é Laodiceia. Em todas as cartas que Jesus escreve, por boca de João narrando para nós, Jesus vai começar a escrita dizendo, eu conheço as suas obras e sei quem tu és. Variando de tradução, às vezes a forma de estar escrito isso vai estar diferente, mas em resumo ele fala a mesma coisa para todas as 7 igrejas. Conheço quem vocês são e sei das tuas obras. E no final de cada carta, Jesus vai fazer uma promessa diferente a cada uma delas. Às vezes, quando nós estamos em Patmos, às vezes, quando nós estamos passando por esses momentos, nós não compreendemos. Mas preste atenção, Jesus começa dizendo que conhece. E só depois que Jesus fala que conhece, Ele faz uma promessa. Jesus não promete nada a ninguém que Ele não conheça. Acho que ninguém entendeu, então vou dizer de novo. Sabe por que Jesus te prometeu? Porque Ele sabe quem você é. Vou dizer de novo, tem gente que vem para o culto dizendo assim, eu não sou digno da promessa, eu não sou digno de viver aquilo que Ele me prometeu. Só que Jesus trouxe você aqui para te dizer, se eu não te conhecesse, eu não tinha feito a promessa. E se eu fiz a promessa, é porque eu sei que tu dá conta, aleluia. Ei,
No meio dessa situação, Jesus está revivendo aqui chamados, Jesus está revivendo aqui promessas. Você não veio aqui em vão, você entrou nessa igreja para receber essa palavra. 2024, não importa se você não está acreditando, mas importa que Jesus está te dizendo: eu não abandonei a causa, eu não abandonei a promessa, eu sei para quem eu prometi e eu sou fiel para cumpri-la. Aleluia. O homem, quando ele promete, ele é diferente de Jesus. Quando tem campanha política, nós escutamos isso. Tem uma câmera apontada para o candidato, ele está fazendo a promessa. Quem está assistindo sabe quem ele é, mas ele não sabe para quem ele promete. Jesus não. Enquanto o homem promete para quem ele não sabe, para quem ele não conhece, Jesus só libera a promessa para quem ele conhece oração, para quem ele conhece o choro, para quem ele tem intimidade. Aleluia. Aleluia. Jesus te conhece como ninguém. Jesus conhece os teus altos e os teus pontos baixos. Eu gosto de lembrar que nos momentos mais difíceis é onde mais estamos apurados a ouvir a voz de Deus. João teve uma série de revelações a partir deste ponto. E em questões escatológicas vêm as trombetas, vêm os cálices, vêm tantas revelações. Mas como eu disse, eu não vim aqui para falar dessa parte. Partindo já mais para o final do texto. João, que agora já tinha visto a glória do próprio Jesus, que se apresentou diante dos anciãos. João agora que já havia escrito tantas coisas. Eu imagino João olhando para o céu e dizendo: Senhor, mas por que eu vim neste Patmos? Só para escrever toda a revelação, o futuro da igreja, que por si só já é grande. Mas e eu? E às vezes, eu não sei você, mas como cantores, como pregadores, como servos e servas de Cristo, às vezes nós entramos dentro da igreja esperando ouvir um consolo e não entregar consolo. Mas quantas vezes, irmã Elaine, eu entrei dentro da igreja querendo dobrar o meu joelho, Priscila, dizendo assim: Senhor, hoje não. E aí Jesus me tocava, eu dava uma palavra e via alguém chorando. E Deus falava comigo: filho, eu sei que tu sofre, mas tem alguém que está sofrendo mais que você. Eu imagino João olhando para aquela situação e dizendo: Senhor, eu estou vendo a glória, eu estou vendo a promessa, eu estou vendo muita coisa, mas e o meu coração que está sofrendo? Mas e eu que vi que os discípulos não estão aqui, e eu que vi que aqueles que eu ensinei lá em Esmirna, todos perderam a vida. E aí nós entramos no capítulo 21. Após o próprio Jesus revelar o trono branco no capítulo 20, após de toda a profecia se cumprir praticamente, no capítulo 21, Jesus vai dizer a João, e João vai começar a escrever esse ponto dizendo: e eu vi um novo céu e vi uma nova terra, porque o primeiro céu e primeira terra já passaram. Só que João escreve uma coisa que é interessante, ele diz: e o mar já não existe. Se nós fôssemos entrar em questões escatológicas, que a teologia nos ensina, ficaríamos aqui só numa aula a respeito disso. Mas esquece um pouco a teoria e os ensinamentos e as formas figurativas que o texto traz. Pensa comigo o que era o mar para João. Aleluia. Pense comigo o que era o mar para aquele homem. O mar foi aonde um dia estava com os discípulos e o vento soprou. O mar foi um dia onde ele estava com os irmãos batalhadores de guerra, e um dia o mar se atribulou. Mar é o mesmo símbolo para um pescador, que é o lugar onde ele tira o alimento, mas é onde ele mais corre risco de perecer. O mar para um pescador da época era um lugar que, ao mesmo tempo que ele ficava ansioso para ir pescar, quando o tempo fechava, era o lugar mais perigoso da sua vida. E quando o vento sopra e o mar se agita, nós nos perguntamos: será que o barco vai virar? João, quando estava em Patmos, ele estava enfrentando mais um mar da sua história, no seu ministério. Porque já não tinha amigos do lado. Imagine se era difícil uma tempestade em alto mar, junto com os discípulos, imagine agora sozinho.
Por mais que Patmos era ilha, estamos falando de forma figurada. Mas o mar na vida de um crente nunca é um lugar muito bom. E agora João vai escrever, olhar e dizer: eu passei por tudo isso, mas o que ele me mostrou que está lá em cima, na glória, eu vi tudo de bom. Vi um novo céu, vi uma nova terra, mas o mar que me afligiu, eu não vi mais. Eu vou dizer de novo que eu acho que pouca gente entendeu. Ei, continua a tua peleja. Eu mencionei Timóteo, vou mencionar de novo, mas agora na primeira carta. Paulo escreve para ele e diz assim, no final do primeiro capítulo: Timóteo, luta, persevera pelas profecias que um dia foram feitas sobre a tua vida. Ei, crente, ei, servo e serva de Deus, um dia o Senhor usou alguém para impor as mãos sobre você, dizer que ia te usar, dizer que ia ter chamado. Ei, persevera nessas coisas, luta o bom combate agora, porque lá no céu já não terá mais choro, lá no céu já não terá mais pranto, lá no céu existirá apenas a glória daquele que te chama, a presença daquele que é todo poderoso. Aleluia! Luta, irmãos, permaneça de pé batalhando. Eu sei que por um momento pode ser doloroso, pode parecer que você não tem energia, mas dentro desse Patmos Jesus vai revelar o céu, Jesus vai revelar a palavra libertadora. Aleluia! Para encerrar, nos últimos minutos que tenho, faça como Jó. No momento mais doloroso, irmão, de Jó, já tinha acontecido tudo. Jó pega uma telha e começa a coçar suas feridas. Olha que lindo isso, irmãos. Tudo que Jó queria era ouvir Deus falar alguma coisa. Porque o Deus que chama, que constrói, que fez tudo, é o Deus que falou nos primeiros capítulos de Jó e depois ficou em silêncio até o final. Você pode pegar e ler todos os capítulos e você vai ver que os amigos de Jó, quando a fala deles está acontecendo, eles já tinham falado mais que Deus no princípio do seu livro. E talvez você só esteja aí olhando para o céu e dizendo: Senhor, fala comigo. Só que, irmão Antônio, quando Jó estava ali no seu sofrimento, ele olha no horizonte, ele vê um redemoinho. Na escrita, na linguagem hebraica, é o mesmo que Jó olhar e ver uma tempestade chegando. E da tempestade a voz de Deus fala: Jó, aonde você estava quando eu estava trazendo os fundamentos de tudo nesta terra? Jó, que havia feito algumas questões, recebe mais que 5 vezes mais de perguntas de Deus e não tem resposta para nenhuma, enquanto Deus já havia respondido todas as de Jó. E às vezes nós estamos no pior momento, olhando para o céu e só vem tempestade, só vem redemoinho, e nós dizemos: Senhor, mas tem tanto jeito do Senhor falar comigo, e por que o Senhor quer falar no meio da tempestade? Se existe uma coisa que eu aprendi, irmãos, dentro da igreja, é que o melhor momento de fala de Deus é no meio da tempestade. Pastor, não entendi, por que isso? Vou encerrar aqui. Quando Jó vê um redemoinho, e eu fui na ciência, eu fui tentar estudar, aprender o que é redemoinho. Eu entendi que quando o redemoinho se forma, eu disse isso lá em casa para minha esposa um dia, quando o redemoinho se forma, significa que o ar frio se encontrou com o ar quente. E quando o ar frio e o ar quente se encontram, formam um redemoinho. Sabe o que Deus falou comigo naquele dia? Quando você está frio, quando você já não tem mais forças, Deus manda o fôlego de vida por meio da tempestade. Deus te trouxe aqui essa noite, eu vou encerrar aqui, para dizer para você que 2024 não será um ano de silêncio, não será um ano de silêncio de Deus, mas será um ano que dentro de Patmos, no meio do sofrimento, no meio da amargura, Deus vai abrir a boca para falar no meio da tempestade, e quando Ele abrir a boca, Ele vai renovar a tua força, vai renovar a tua fé, e tu vai voltar a bradar diante de todos: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Aleluia!
com a permissão, diante da igreja, eu convido os irmãos a se colocarem de pé em nome de